Olá, aqui é a Viviana do The Becoming.life. Bem-vindo, bem-vinda. Tô super animada de estar aqui para mais uma live. Eu quero explicar só rapidamente qual é o processo na hora de escolher um tema para live. É assim, eu tenho uma missão com essa página aqui. Não só com essa página, mas com as coisas que virão no futuro. E uma das coisas que eu procuro é inspiração. Então, se você tá ouvindo esta live aqui, é porque eu procurei saber e eu realmente senti que este devia ser o tema dessa live. Então, é por isso. Então, eu quero que você saiba que quando eu venho para uma live, é realmente pensando no público, em você que assiste ou que vai assistir no futuro, porque eu acredito que não só isto aqui beneficia a minha vida, mas pode beneficiar a sua. Oi, Camila, bem-vinda. A Camila é minha irmã. Ai, gente, eu tenho as melhores irmãs do mundo. Vamos lá. Se deixar, eu começo a falar um monte. Hoje a gente vai falar sobre riqueza, a verdadeira riqueza. Vamos começar? Vamos lá. Eu tenho percebido algo que antigamente eu via, mas não de uma forma tão exposta como hoje. Eu acho que sempre foi, mas eu acho que agora tá um pouco pior, minha opinião. O que eu vejo, você vai lá para o Instagram ou para o Facebook, enfim, mídias sociais, e é cada vez mais comum as pessoas que têm sucesso agora começarem a colocar a foto da casa, do carro. E eu entendo que talvez eles estão promovendo o negócio deles, mostrando quão bem-sucedidos eles são, mas eu acho que, na minha opinião, eu fico assim, nossa, será que a sociedade sempre foi assim, mas eu acho que a gente chegou num ponto que hoje a definição de sucesso é a riqueza financeira. Ponto. Pouquíssimas, lógico, a gente fala sucesso na família, sucesso nisso, naquilo, mas é raramente falado. Todo mundo tem focado no sucesso financeiro, como se o sucesso financeiro fosse trazer felicidade ou fosse uma meta final. E na realidade, não é assim. Aqui uma prova concreta. Na Grande Depressão, lógico que foi um momento bem conturbado, a Grande Depressão de 1912, se não me engano, não chequei a data, mas tenho quase certeza, vários milionários e bilionários se suicidaram. Diversos. Não só isso. Tem culturas hoje, certos países, que o índice de suicídio é alto, mesmo sendo bem estabelecidos financeiramente. Tem um exemplo de um empreendedor que eu sempre admirei e que não faz muitos anos atrás, que ele decidiu tirar a própria vida devido a uma transação financeira na hora de vender uma empresa que, de repente, logo depois, a avaliação da empresa, subiu muito mais acima do que ele tinha vendido em questão de pouco tempo. E aí eu fiquei pensando, aquilo ali causou vários problemas mentais nele e ele era brilhante. Eu não vou comentar o nome dele aqui, mas quando eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada. Lógico que tem várias outras razões pelas quais as pessoas, a gente não tá aqui para julgar, mas o que eu tô querendo provar aqui é que riqueza financeira não é a verdadeira riqueza da vida. Isso você já deve saber, ou pode ser que não. Então eu tô aqui te avisando. Então, qual que é a verdadeira riqueza? É aquilo que você vai levar de verdade depois dessa vida. O que você vai levar depois dessa vida? É quem você é e a sua essência, que não tem como mudar, o seu valor, que também não tem como mudar, mas vamos falar a verdade. Você não veio aqui só para passear. Sempre falo isso para os meus filhos. Você acha que você veio aqui só para dar uma voltinha? Não. Você veio aqui para progredir, você veio aqui para aprender e veio aqui também para trabalhar e não só
para servir, mas trabalhar em si mesmo. Então, eu acredito. Então, tem uma frase que eu amo, e a gente vai começar essa live rapidamente com esta frase, que é a seguinte: vamos lá, nós nos tornamos o que desejamos ou o que queremos ao consistentemente ser o que desejamos nos tornar. Então, vamos lá. Então, aqui a verdadeira riqueza está em você mesmo. Você é a riqueza. E essa riqueza é o que você se torna. Porque o que tá cheio de pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas ainda assim são corruptas. Agora, sou contra a riqueza? Lógico que não. Eu quero ter meu rancho com cavalos. Eu desejo ter também. Quem não gosta de conforto? Quem não gosta de dinheiro para poder estar aí, né, aproveitando e tendo mais conforto, mais viagens? Todo mundo. Então, nada contra riquezas. A questão é, o foco está onde? Eu posso ter riquezas, mas a riqueza real é aquilo que eu vou levar depois da morte. Então, pensa, ok, eu tô lá na beira da morte. O que eu vou me arrepender de ter feito ou não ter feito? É isso que a gente tem que estar trabalhando. Então, um dos grandes exemplos, eu acho engraçado que eu sempre falo dele. Uma vez me perguntaram: Vivi, quem que você quer conhecer depois? Lá do outro lado, né, do véu, quando você morrer. E eu sempre falo, eu quero conhecer, sabe quem? Várias pessoas, mas entre elas está Benjamin Franklin. Gente, o Benjamin Franklin, eu sou obsessionada por esse homem. Obsessionada. Ele é fantástico, fantástico. Então aqui eu vou mostrar para vocês como ele sabia qual a verdadeira riqueza era e como isso influenciou absolutamente a vida dele por completo, que tanto é que ele fez história e vai fazer para sempre, porque ele foi um dos homens mais brilhantes que passou nessa face da Terra. Então vamos lá, vou aqui só descrever algumas coisas que ele fez. Então Benjamin Franklin, ele é bem conhecido principalmente por ter assinado a Constituição Americana. Mas ele fez várias outras coisas. Olha só o que ele já fez. Aqui, algumas das invenções. Você vai entender aonde eu vou querer chegar. Ele que inventou o para-raio, agradece. O Brasil estaria lascado se não tivesse para-raios. Ele inventou os para-raios. Ele inventou os óculos bifocais. Então, sabe quando você pega o óculos? As pessoas pegam um óculos e tem uma divisão. Quando ela olha para baixo, consegue ler. E quando ela olha para cima, ela consegue, né, ter uma outra visão ali com o óculos. Ele que inventou. Ele também inventou o famoso fogão Franklin, que melhorava a eficiência das lareiras na época. Ele que inventou o catéter urinário flexível. Até então não era flexível. Olha só. Ele inventou um instrumento musical, uma harmônica de vidro. Ele também inventou um mapa da corrente do Golfo, que ajudou como é que fala, Navy? Ajudou os militares que... Como é que chama? Esqueci. Vamos lá. A navegação marítima. Ele adorava ler. Ele inventou um braço mecânico para pegar os livros que estavam lá no topo das prateleiras. Ele também sugeriu o horário de verão para economizar em velas na época, e hoje, né, a eletricidade. E o mais interessante, ele se recusou a patentear qualquer uma dessas invenções. Por quê? Porque ele acreditava que ele estava aqui na Terra para beneficiar a sociedade. Olha que fascinante. O que eu comentei com vocês é algumas das invenções dele. Olha só, invenções que a gente usa até hoje. Agora, ele foi também a primeira pessoa, ele que fundou o primeiro hospital americano. E esse hospital americano atendia os pobres e doentes. Ele criou um sistema eficiente de polícia.
Ele também criou a primeira sociedade filosófica dos Estados Unidos, fundou a Universidade da Pensilvânia. Olha só, cada vez que me falam, Vivi, foca numa coisa, eu falo, como que eu vou focar em uma coisa? Então eu vou negar o que meu herói, um dos meus heróis fez? O Benjamin Franklin não parava, ele estava em todos os lugares, ele ficava inventando, lendo, ali, ele fez várias coisas, ele incentivou vamos voltar aqui, ele melhorou o saneamento urbano, ele também criou o primeiro serviço de correios, gente, é demais. Ele desenvolveu o primeiro sistema de iluminação pública das cidades. Até então não existia. Gente, vocês estão ouvindo? Ele liderou a construção de estradas e pontes. Aqui vou resumir. Politicamente foi o que ele bem conhecido. Ele participou da criação da Constituição dos Estados Unidos, que serve de modelo para o mundo. E ele assinou. Ele também olha só, ele se tornou presidente da Sociedade da Pensilvânia para a abolição da escravidão e ele lutou contra o tráfico humano. E ele era super defensor da liberdade de imprensa, tanto é que ele também tinha uma imprensa. Gente, o Benjamin Franklin realmente ele transformou os Estados Unidos e as invenções daqui foram para o mundo inteiro. Então, qual que era o segredo dele? Vamos lá, essa é a parte. Como que ele conseguiu fazer tudo isso? Ele era criativo? Com certeza. Inteligente? Sem dúvida. Determinado, disciplinado. Mas vocês sabem o que ele fazia? Ele constantemente trabalhava em uma lista das 13 virtudes. Ele tinha uma lista de virtudes. E essas virtudes faziam ele se tornar essa pessoa de confiança para ser chamada para contribuir para a Constituição, para poder influenciar a sociedade. Então, todos esses atributos, essas virtudes que ele desenvolveu, o prepararam e continuou preparando ele para servir mais e mais e mais. Ok? Então, aqui, vamos lá. Quais eram essas 13 virtudes? Aqui vou só pincelar rapidamente para a gente ir direto para uma determinada virtude que eu acredito que é um bom começo para todos nós, inclusive para mim. Então, ele trabalhava na temperança, ou seja, não coma mais do que você deve, não beba mais do que você deve, então temperança. Ele também trabalhava no silêncio, fale somente aquilo que vai beneficiar os outros ou a si mesmo. E evite conversas triviais, ou seja, nada de perder tempo. Ele acreditava também na virtude da organização e da ordem, porque ele acreditava que isso fazia ele ficar mais eficiente. Ele também ele se determinava, ok, isso precisa ser feito, então eu vou fazer. Então ele trabalhava na virtude da disciplina, na virtude da frugalidade, nada de desperdício, de gastar com o que não... aquilo que é desnecessário, tanto é que esse princípio fez ele se tornar um empresário extremamente bem sucedido, mas não o tipo de alguns empresários que a gente vê hoje que tá ali, mostrando a foto dos carrinhos, das casas ou das viagens toda hora, ou seja, e ele, por quê? Porque olha só, ele era industrioso, trabalhava também na honestidade, o princípio da honestidade, sinceridade, na virtude da justiça, na virtude da moderação, limpeza pessoal e limpeza da casa, tranquilidade, castidade e a última, humildade. Ele colocou ali imitar Jesus Cristo e Sócrates, que ele considerava essas duas pessoas humildes. Então, minha opinião, eu tenho certeza que o fato dele trabalhar constantemente nessas virtudes fez dele uma pessoa pela qual, cada vez que alguém pensasse em procurar alguém para ajudar em certas coisas, ele era a pessoa. Foi o caso da Constituição. Fora que ele tinha iniciativa, né? Então, o fato dele moldar o caráter dele
e levar uma vida equilibrada fez com que ele tivesse essa vida extremamente impactante e produtiva. Então, é esse o convite para que você decida quem você deseja se tornar. Então, agora é hora de um exercício de 3 minutos. Pegue o seu diário. Se você não tem diário, compre um diário essa semana. Bom, é minha tarefa para você. Pegue um diário e uma caneta agora. Eu quero que você pondere quais são as virtudes que você deseja trabalhar. Vamos lá? Vou contar 2 minutos no relógio. Pode ser? Então vamos lá, começando agora. Escreva quais são as virtudes que você sente. Lá vou eu com o meu exercício. Coloca a mão no coração. Sério, parece que é brincadeira, mas eu faço isso direto. Faço mesmo, até mesmo no trabalho, nos meus projetos, tudo. Eu coloco a mão no coração cada vez que eu tenho que tomar uma decisão que é, ok? Porque você tem a resposta de tudo, de tudo. Então, coloca a mão no coração e se pergunte, ok, por quê? Porque você está conectado com a fonte, sempre esteve. Quais são as virtudes que eu preciso trabalhar? E coloque, escreva agora, escreva, ok? Você tem mais 1 minuto. Eu vou escrever aqui a minha. Na verdade, eu já sei, porque eu tenho pensado nelas já há muito tempo e já tenho trabalhado nelas. Mas, vamos lá, escreva aí as virtudes. Porque assim como Benjamin Franklin foi usado para poder abençoar milhares e milhares de vidas, eu tenho certeza que você também. Porque ele não tem mais valor do que você. E você também não tem mais valor do que qualquer outro. Todos nós temos o mesmo valor. A questão é, a gente está disposto a sair da zona de conforto ou trabalhar de uma forma séria em nós mesmos para poder, né, viver uma vida fantástica? Porque você veio para isso, sério. Eu acredito. Eu sempre tenho a impressão, essa é minha impressão desde criança, o que é super estranho, porque eu falo, uau, desde criança eu sempre tive a impressão de que eu esperei muito tempo para vir aqui. Eu não sei de onde saiu isso, mas eu sempre tive esse sentimento. Então, agora que eu tô aqui, nessa experiência, eu tenho que servir, eu tenho que fazer tudo que eu puder, tudo. Então, vamos lá. Escreveram? Acabou o seu tempo. Então, aqui eu dei alguns exemplos para vocês. Honestidade, ele trabalhava na castidade, a moderação, na humildade, da temperança, no silêncio, ou seja, ele controlava a boca, controlava o que falava. Ok, pronto? Ok, vamos lá. Então é o seguinte, você não vai trabalhar todas essas virtudes de uma vez. Você só vai pegar somente uma delas. Por quê? Porque Benjamin Franklin, ele acreditava que se você focasse em todas, você iria acabar se perdendo, mas se você colocasse a mente, o que é até irônico, porque ele fazia um monte de coisas, né? Mas com respeito às virtudes, ele queria ter certeza que ele ia manter até mesmo por escrito o progresso dessa virtude. Lógico que ninguém vai alcançar perfeição em nenhuma delas, mas existe progresso e esse progresso ele vai influenciar a sua vida financeira, vai influenciar os seus relacionamentos, vai influenciar o relacionamento consigo mesmo. Ou seja, você vai começar a se sentir mais confiante, você vai se sentir mais determinado, você vai se amar mais também. E então vai afetar absolutamente todas as áreas da sua vida. Vai afetar até mesmo a sua própria saúde, o jeito que você cuida do seu corpo. Por quê? Porque você vai estar trabalhando em ser e não ter. Esse que é o segredo. Você quer ser, não adianta ter. Eu posso ter uma esteira, eu posso ter uma bicicleta ergométrica, mas eu sou a pessoa que usa a esteira, eu sou a pessoa que vai lá pedalar. Eu posso ter um supermercado com todas as frutas, vegetais, mas eu sou a pessoa que escolhe comer aquilo.
Então, por isso que a gente tem que trabalhar no ser para poder ter. Então é isso. Quem escreveu aqui? Alguém me escreve aqui. Dá um alô. Alguém escreveu aqui as virtudes que quer desenvolver? Deixa eu mandar um oi aqui pro pessoal. Me avisa aí se já escreveram. Porque aqui, o que eu vou fazer nesses últimos minutos desta live, eu vou estar compartilhando a minha opinião de qual poderia ser uma sugestão. Ok. Gostou do silêncio, né? Ok, aqui alguém colocou moderação, humildade, ótimo, perfeito. Perfeito, cada um sabe onde tem que trabalhar, né? Mas aqui uma sugestão. Começar com humildade. Nossa, meu olho vai encher de lágrima, porque humildade não é uma virtude fácil. Mas eu diria que é a que vai impactar mais a sua vida, na minha opinião, mais do que qualquer outra coisa. E por que eu vou falar de humildade aqui rapidamente? Porque a humildade é o que faz a pessoa ser sábia. Como eu falei no começo da live, a gente tá vendo vários e vários perfis onde aquelas pessoas bem-sucedidas colocam a foto dos carros de luxo, ou colocam umas fotos daquilo de roupas luxuosas, de joias. A questão é, cadê a humildade? Você pode ter tudo isso. Tem gente que tem tudo isso e é humilde. E tem gente que não tem nada e também não é humilde. Então, tá aí. Você pode estar, independente de onde você tá, a humildade é a chave para não somente você ter esse atributo que as pessoas vão perceber, mas também vai te dar paz na hora de dormir. A humildade, o que é humildade? É mansidão, é aceitar que você não é melhor e também não é pior, não é se colocar para baixo. Eu tinha uma mania, uma época de me colocar para baixo. Não, isso não é humildade. Mas sim, humildade é quando você admite que você não sabe tudo e que você precisa de ajuda e de um direcionamento de cima. Você precisa pedir para o seu Criador, pedir para o seu Pai nos céus por orientação e que Ele sabe mais do que você. E quando a gente desenvolve isso, as coisas, mesmo que tenham desafios, você vai começar a ir para a direção daquela pessoa que você tem o potencial de se tornar. Agora, o que acontece? Agora é essa questão. O que acontece quando a humildade não é desenvolvida? Isso aqui eu falo por mim mesma. Você vai ter ciclos. Ciclos da vida que irão se repetir. Situações que elas irão se apresentar mais que uma vez. Eu tenho uma situação específica na minha vida que eu falo, por que está acontecendo essa situação de forma semelhante a todas as outras, porém num ambiente diferente com pessoas diferentes? Uau, eu falo, isso aqui tem algo aqui que eu não aprendi e que eu tenho que aprender. Eu quero aprender de uma vez por todas. Então, quando você vê um ciclo se repetir, aqui o convite para desenvolver a humildade. E o que fazer nessa situação? Perguntar. Qual é a lição que eu tenho que aprender? Porque senão você vai ser compelida a ser humilde. E esse compelimento, ele é mais doloroso do que você voluntariamente querer aprender. Então, a humildade também vai não somente te ensinar a sair desses padrões, desses ciclos, mas ela também vai te abrir portas
para muitas outras oportunidades. E também, como eu falei, o direcionamento divino. Gente, tô gaguejando até, né? Vamos lá. Alguma pergunta aqui? Então, uma das coisas que... Ou comentário. Uma das coisas que a humildade traz acima de tudo, como eu falei já uma vez, é sabedoria. Então, o que eu vejo é que muita gente faz, por exemplo, oração e pede, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. A questão é, a gente veio aqui para aprender, se desenvolver. Nós somos agentes do nosso ambiente. A gente está aqui para tomar ação e não o contrário, que o resto, né, determine as nossas ações. Então, quando a gente só pede, muitas vezes não recebe. Mas aqui está o convite. Peça sabedoria. Peça todos os dias. Não precisa, na verdade, pedir todos os dias. Porque se você pediu já uma vez, já entendeu. Então, peça sabedoria. Porque essa sabedoria vai te dar a humildade para você também poder estar receptivo ao que você deve fazer e para poder viver uma vida plena, cheia de realizações e, acima de tudo, com a riqueza que você quer levar para a próxima vida. Quando digo próxima vida, quando você morrer, ok? Então tá, essa é a live de hoje. Gente, eu consegui falar por 28 minutos sozinha. Eu dei umas gaguejadas aqui, mas eu quero que vocês saibam que essa jornada aqui é feita com amor e que eu agradeço por cada um de vocês por estarem aqui, ok? Então vamos lá. Lembrando que, resumindo, os pontos. Verdadeira riqueza não está no financeiro. A gente falou das provas disso. Aliás, eu também tenho testemunho disso. Eu lembro de estar num basement, né, num porão, em um quarto, e eu lembro que meu coração estava grato. Tão grato quando eu fui para uma vizinhança maravilhosa. Então, é você que vai carregar isso. Não é o que está ao seu redor, é você. Então, a riqueza não está em ter, está em ser. E aqui a gente comentou do Benjamin Franklin, de tudo que ele realizou na sociedade, em todas as invenções que ele fez e que ele trabalhava em desenvolver virtudes. E que a última delas era a humildade, que a gente falou um pouquinho aqui, e a humildade para ele era ser humilde, reconhecer que sempre há algo a aprender e imitar Jesus Cristo e Sócrates. Então é isso. Obrigada por estar aqui. Vamos ler. Maravilhosa, que sabedoria. Obrigada. Hoje dei uma aula sobre isso. Existe uma diferença entre preço e valor. O que não podemos dar preços, isso sim tem grande valor. Muito bom, Camila. Essa é minha irmã. Gente, eu nasci, sério, nasci assim, numa família que era fantástica e com ensinamentos, treinamento intensivo. Então, obrigada e nos vemos no próximo domingo. E eu vou ter um desafio. Então, fique atento, quem quiser participar. Eu realmente senti que a gente tem que fazer um desafio de gratidão de 30 dias. E todos os dias vai ter uma tarefa bem simples que não vai demorar nem 5 minutos. Mas que vai encher seu coração de tal maneira que você vai ver que você vai querer espalhar amor e gratidão ainda mais com os outros ao seu redor, ok? Então, vou estar dando mais detalhes na próxima live, ok? Então, nos vemos. Um abraço. Até mais. Mandando luz e amor.